Olá, sejam todos muito bem-vindos neste canal intitulado 20 Minutos com André Luiz. Estudaremos hoje e cada semana refletiremos sobre um capítulo das 13 obras desse autor espiritual. E começaremos hoje pela obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13. E na qual iremos refletir exatamente do que é feito o mundo e formado o mundo espiritual. E André Luiz começa no capítulo intitulado Alma e Fluidos, com a explicação de fluidos em geral. E ele começa assim: a consciência que aprender a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, adaptando-se aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar com os fenômenos de mentação e reflexão, de que o pensamento é a base fundamental. Resumindo, o princípio inteligente começa a evoluir no átomo de hidrogênio. É o que nos relata aqui André Luiz, e também citado no Livro dos Espíritos, que trata da evolução do espírito do átomo ao arcanjo. E o que André Luiz quer nos mostrar, que ao longo de milhões de séculos, o princípio inteligente foi aprendendo a lidar com a matéria, o que significa que aprendeu a realizar complexas substanciações, ou seja, aprendeu a manipular as diversas reações químicas. E quando esse princípio inteligente evolui e torna-se espírito e chega ao patamar da espécie humana, começa a ter pensamento contínuo. Por quê? As demais espécies animais não têm pensamento contínuo, diferente de nós, da espécie humana, que nunca paramos de pensar. O nosso pensamento é contínuo. E só tem pensamento contínuo a espécie humana para frente. O que significa que o seu animalzinho de estimação, aquele cachorrinho bonitinho, aquele gatinho, ora ele pensa, ora ele para de pensar. Valendo lembrar que a espécie humana não é o fim da evolução. Iremos ter os espíritos superiores, os espíritos puros, e continua infinitamente, pois a evolução não para nunca. Então, refletindo, o pensamento é a base da meditação e da reflexão. O espírito fica constantemente refletindo, pensando, não para nunca. Estaremos sempre pensando em algo que devemos fazer, realizar, ou em algo que possa estar até para acontecer, ou que queremos que aconteça. E a meditação acontece quando o indivíduo está em um nível vibracional diferente, encontra-se extremamente concentrado. Esse estado de consciência, que é a meditação, e depois André Luiz irá definir como fluido, e ele continua aqui na obra falando sobre fluido vivo, e ele fala o seguinte: no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, e nasce-lhe da própria alma, uma vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação
a partir de si mesma. Então, o que é fluido, que ele está dizendo aqui? Não importa a sua procedência, pois trata-se de uma substância química, cujas moléculas estarão sujeitas à pressão mínima. Posso usar como exemplo a água que nós usamos no nosso dia a dia, porque a água é um fluido, pois ela se adapta à forma, a qualquer circunstância, pois as moléculas estão mais desgregadas, né? Diferente da matéria no seu estado sólido. Então, o fluido, apesar de maleável, não deixa de ser matéria, seja em qualquer estado que esteja, no sólido, no líquido ou no gasoso. E André Luiz continua: de certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária, engrandecem a série estequiogênica. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quintessência, corresponde ao peso específico do espírito e detendo possibilidades e riquezas virtuais. Espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza, porquanto, se o plano terrestre é o seio tépido da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Então, meus amigos, o que André Luiz nos diz aqui, que no mundo espiritual é apresentado um tipo de fluido diferente. Então, no plano espiritual, o ser humano desencarnado irá lidar diferentemente do fluido vivo e multiforme, podendo defini-lo como um subproduto do fluido cósmico, pois não se trata de fluido cósmico. Ele aqui está falando do pensamento, sendo um subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, pela qual a criatura assimila forças emanantes do Criador, espalhada por todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação, a partir de si mesma. Concluímos que a matéria mental de Deus é o fluido cósmico. E o pensamento divino se caracteriza no fluido cósmico, inundando todo o universo infinito como um peixe no oceano. Então, todo o universo está mergulhado no fluido cósmico, que é a matéria mental de Deus. E nós, seres inteligentes da criação, assimilamos essa matéria cósmica por um processo semelhante ao da respiração. Então, o pensamento é matéria cósmica modificada. O pensamento é um fluido vivo, multiforme e não para de criar, pois não paramos de pensar. Estamos emitindo o nosso pensamento 24 horas por dia e nasce das profundezas da mente espiritual e é vivo, como explica aqui André Luiz, pois o pensamento é formado de átomos e esses átomos têm princípios inteligentes. Por isso o pensamento é uma energia que move, toma forma, tem cor, pois nos átomos da matéria mental tem um princípio inteligente
e é um fluido vivo. Por isso que o pensamento cocria, né? Tornando-se uma energia poderosa, na qual não temos nem ideia do seu poder, pois gera potenciais energéticos de poder e ação surpreendentes. E esse é o poder que Deus nos presenteou a cada um de nós. Então, por isso, quando desencarnarmos, tudo que tem na Terra tem no mundo espiritual, só que em outro nível vibratório. Por isso, não vemos, devido aqui a nossa matéria vibrar numa frequência menor, mas é a mesma matéria. Tem gente que acha que o mundo espiritual é feito de algo, né, que flutua no espaço. Não. Como explica André Luiz, o mundo espiritual é formado pela mesma tabela periódica que aqui conhecemos, só que em outra escala vibratória, formada de elementos atômicos mais complexos, né, mais sutis. E resumindo, a tabela periódica no mundo espiritual é bem maior e mais complexa que a nossa. Isso significa que existem substâncias no mundo espiritual que não tem aqui no nosso plano vibratório. Ou seja, tudo que tem aqui tem lá, mas nem tudo que lá tem, tem aqui. Então, se estamos pensando que aqui neste plano tem muita coisa bela, nem imaginamos o que tem no mundo espiritual, nos mundos espirituais, né? Porque lá tem matéria que aqui não existe. Está cheia de matéria no mundo espiritual, esperando para ser moldada pelos seres que irão povoar o mundo espiritual de beleza. Igualzinho como fazemos aqui na Terra, transformando a matéria nas diversas coisas que existem. Só que no mundo espiritual existe muito mais recurso, né? Constrói-se coisas muito mais aperfeiçoadas do que aqui na crosta. Então, tudo, tirando o espírito, é fluido cósmico modificado ou em outra vibração. A matéria não tem culpa do uso ou mau uso que as pessoas fazem dela. A matéria é neutra. Então, pessoal, nós aqui não vimos nada ainda. Se vocês acham que nosso planeta tem belezas mil, o mundo celeste é infinitamente mais aprimorado e bem mais belo. E o mundo espiritual está ligado ao orbe, aos planetas. E cada planeta tem seu mundo espiritual. A lei da gravidade funciona lá também. Tem dia, tem noite, igual aqui. O dia tem 24 horas, pois trata-se do mesmo planeta. Obedece às mesmas leis de gravitação. Só que André Luiz irá dizer o seguinte: lá não tem inverno rigoroso, verão rigoroso, o clima é mais constante, ameno e agradável. Os bichinhos e as plantas lá ficam, porque também tem que voltar para continuar a evolução aqui no mundo corporal. Ficam lá por um tempo, aprendem coisas novas, modificam suas estruturas e quando para cá retornam, estão com suas estruturas moleculares mais aperfeiçoadas. Por isso, essa obra se chama Evolução em Dois Mundos. E aí, André Luiz continua. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo clima quase constante e quase uniforme. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios
podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico à reprodução limitada, aí deixando descendentes que mais tarde volvem também à leira do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhes dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Então, as plantas lá no mundo espiritual são mais fáceis de se cuidar, dá menos trabalho do que aqui. Então, o mundo físico e o mundo espiritual estão no mesmo espaço, só que em dimensões e vibrações diferentes. E cada orbe com seu mundo espiritual, quer dizer, que ocupam o mesmo espaço. E uma pergunta comum: onde começa o umbral? É uma pergunta bastante discutida, né, em todas as palestras, as aulas. Então começa aqui mesmo, onde vivemos, mas em dimensão diferente. Por isso a importância de entendermos essas questões para não termos pensamentos fantasiosos dessas questões. Então eu vou encerrar por aqui. No próximo encontro faremos um outro capítulo de uma outra obra de André Luiz. Para toda terça, me sigam no YouTube, no meu canal, dão o seu like e compartilhem. Então, até a próxima. Fiquem com Deus e na paz do nosso Senhor Jesus.